versículo está no 14. Onde depois nós foi lá para o Mateus 5, né? Então vamos dar uma rebobinada aqui. Escato quer dizer o que, Sandro? O fim. Fim. Logia, Larissa. Estudo ou tratado, tá? Sempre Esse cara quer o quê? Fim? Fim. Então, estudo mais fim. Escatologia é o estudo do fim. Do fim do quê? Dos tempos. Isso. Ó, Jesus falou fim dos tempos, fim dos dias e as últimas horas. A gente estamos vivendo as últimas horas, porque o tempo do fim passou, os últimos dias já passou, agora nós estamos nas últimas horas. Entendeu? E do versículo 1 até o versículo 13 de Marcos, capítulo 13, a gente falou sobre o princípio das dores. Que as dores simbolizam dores de parto. Viu como vocês aprenderam? Que a contração fica mais frequente conforme a criança está mais perto para nascer. E essas contrações são o quê? Guerra, fome, terremoto, falsos cristos. Eles são o princípio das dores. Agora no versículo 14. Mas quando virdes a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fuja para o monte. Aqui fala de uma profecia que aconteceu. Eu vou precisar da outra King James. O princípio das dores, a contração dela é guerras, fome, terremoto e falsos cristos. Quanto mais o número de falsos cristos, mais fome, terremoto e guerras aparecer, mais próximo nós estamos da grande tribulação. Mas como a gente já concluiu que o princípio das dores já passou, porque tudo que a gente questionou aqui já aconteceu, então a gente está entrando, ou já estamos, na grande tribulação, ou pelo menos no início da grande tribulação. Marcos capítulo 13. Essas coisas acontecem faz muitos anos. Faz muitos anos, mas não tanta frequência como agora. Entendeu? Vamos lá. Agora a grande tribulação ela pode ter um prazo, um curto prazo. As pessoas querem colocar 7 anos. 7 anos. Quer colocar data. Mas um dia para Deus é como 1000 anos, um ano é como um dia, então fica difícil. A gente não pode afirmar o que a Bíblia não afirma. Entendeu? É que eles fazem com base na profecia de Daniel, né? Olha lá. Então, quando virdes, nós estamos falando da grande tribulação. Então, quando virdes o sacrilégio horrível, posicionado no lugar onde deve estar, aquele que ler e entenda as Escrituras, e quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre a laje, que cobre as vossas casas, foge depressa, entre pelas nem entre para retirar dela qualquer
de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar o seu manto. Quão terrível será aqueles dias, principalmente para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Você pôde perceber que na grande tribulação, Jesus deixa bem claro que na hora que ela iniciar, a gente tem que estar preparado para uma fuga. Fugir, deixar roupa, casa, tudo e se esconder. Porque vai começar uma grande perseguição religiosa. E daí, quem não tiver uma espingarda para caçar pombinha, vai passar fome. Quem não tiver uma flecha para se defender, vai tomar tiro na cara dos perseguidores. Mas isso é para quem tem fé. Eu tenho fé que isso vai acontecer antes que eu morra. Então eu tenho que me preparar e preparar minha família para esse dia. Porque se eu não preparar a minha casa, eu estou negando minha fé. E Jesus, não é eu que estou dizendo, olha lá, portanto, olha lá, Marcos 13, versículo 17, olha lá, serão terríveis aqueles dias, principalmente para as mulheres grávidas e as mulheres que amamentam. Orem para que a sua fuga não aconteça no inverno, porque é muito frio. Porque aqueles dias serão dias de tamanho sofrimento como jamais houve, desde a criação do mundo até agora, e nunca haverá. Então, os cristãos vão ter que fugir, para não ser mortos. Entendeu? Entenderam? Portanto, se o Senhor não reduzisse ou abreviasse esse período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Por quê? Uma bomba nuclear destruiria tudo. Somente uma bomba nuclear pode destruir toda a população da Terra. Mas Deus, antes que aconteça isso, Ele vai arrebatar. Mas a gente vai estar em fuga. E na hora que a gente não estiver aguentando mais, na hora que tiver quase, que a gente não estiver suportando, pronto para se entregar por causa da perseguição, Ele arrebata. Entendeu? Ele não vai tirar. A palavra está falando aqui também, né? Se ele não abreviasse. Se ele não abreviasse, nenhum ser de carne e osso viveria. Deus é fiel, certo? Se ele não abreviasse, se ele não diminuísse o tempo. Eu creio nisso. Não tem como tirar da minha mente. Olha lá. Contudo, por causa dos eleitos, ou na sua tradução, dos escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Ou seja, por causa da misericórdia de Deus, Ele vai diminuir esse tempo de sofrimento. Por causa de nós. Não por causa dos perdidos. Porque aí ele fala, aqui fala eleitos. Eleitos foi aquele que houve uma eleição. Nós fomos votados pelo Pai, pelo Espírito Santo, e Jesus Cristo foi a urna que recebeu o voto do Pai e do Filho. Deu para entender? Deixa eu ver aqui. Versículo.
Eu não quero ver aqui sobre a abominação de Daniel. O Senhor toma cuidado de não ser muito claro em suas profecias, para que apenas os fiéis se dediquem em oração e estudo da palavra. Porque Jesus não podia deixar bem claro, eu vou vir no ano tal, no dia tal e na hora tal. Que quando chegasse naquele ano tal, o pessoal todo ia querer se preparar para ir. Mas ele quer. Já está desde lá de trás se preparando, né? E os que estão desde lá de trás se preparando? Já está o tempo. Então, o que ele está querendo dizer? Ele quer nos preparar, mostrar um pouco do céu na terra, para quando a gente chegar lá, a gente já está adaptado. Entendeu? Possam compreender o verdadeiro sentido das predições, especialmente do verso 14 ao 20, que fala sobre a tribulação, né? Para quais muitos anos mais tarde, Lucas nos logaria a sua interpretação, tendo em vista os acontecimentos que culminaram com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando o dominador Tito invadiu a Jerusalém, separou as pedras, lembra as pedras de 11 metros por 3,80, né? Os ídolos do imperador e as atitudes bárbaras desses soldados romanos, absolutamente tomado pelo ódio, profanaram o templo no ano 70 depois de Cristo e tornaram-se uma advertência explícita para que no futuro o anticristo possa fazer o mesmo com a igreja cristã. Os imperadores, sabe o que eles faziam? Eles tomavam os lugares que tinha guerra, e os templos dos ídolos daquele lugar, ele colocava a imagem dele no lugar do Deus dos outros, porque os romanos tinham mania de auto se proclamar deuses. E o que aconteceu? Na época, no ano 70, destruíram o templo e colocaram a imagem de César, e depois Domiciano, que é na época de João, que se autoproclamou Deus na terra, dentro do templo de Deus. Colocaram a imagem de um homem como se fosse Deus. Isso acontece nos nossos dias. Quando você passa ali perto do Bandeira, você vira à direita, ali tem uma igreja. Igreja da Graça de Deus. Tem aquele homem todo sorridente na frente, com a Bíblia na mão. R.R. Soares. Quando você passa na frente da Igreja Mundial do Poder de Deus, tem o Aldomiro Santiago desenhado lá na parede, no banner. Igreja Mundial do Poder de Deus. O poder de Deus está aqui. O Edir Macedo construiu o Templo de Salomão e se tornou sumo sacerdote, que não existe mais. Pode ver que ele deixou até a barba crescer agora, você viu, né? Não. Agora todos dele são sacerdotes agora, tudo de barba grande, e veste roupa judaica, aqueles panos azul e branco, que é o talite. Então, vamos lá. Todo mundo que passa no comercial da Universal fala, né? Eu sou Universal. Eu sou Universal. Ninguém fala é de Jesus Cristo. Então, essa abominação já aconteceu? As pessoas se tornar Deus? Quando as pessoas vão passar o lencinho lá no Valdelmiro, eles acham que vai ser curado por Jesus ou por passar o paninho nele? Passar o paninho.
você tem uma bênção. Então, mas eles usam, que da Bíblia fala que a sombra de Pedro, né? E o suor do... Não suor de ninguém, não tem suor de ninguém. O lencinho lá que o lenço de Paulo, pedaço então, da roupa de Paulo. Primeiro era do suor do corpo não. dele, né? Então a roupa do Paulo, então ele acha que passando no corpo dele vai... Mas não que está escrito que isso é uma doutrina para você acrescentar na igreja. Não está escrito, né? Então, mas o pessoal tira, eles pegam esse texto e distorce ele e faz interpretar para eles entenderem. Mas aí, só de comparar Valdomiro com Paulo, você está comparando um mosquito com uma baleia azul. Entendeu? E qual de nós não tentamos tudo isso aí, não mudou em nada? Não mudou em nada. O Valdomiro é um falso profeta, cara. Claro que é, eu creio nisso. Esse outro que você falou aí, Soares. R. Soares, Edir Macedo, entendeu? Então, a desolação. Esses caras tudo é. Desolação. Farinha do mesmo saco. Tudo. R. Soares. Silas. Cunhado, o Silas Malafaia quase foi preso essa semana. Não vi, não. Acharam um negócio que ele estava fazendo aí. Eu estava vendo hoje. Operação Timóteo. Sabe o que Timóteo diz? Porque a carta de Paulo a Timóteo diz que o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. E fizeram o nome da operação contra o Silas Malafaia, Operação Timóteo. Vamos arrancar todo o dinheiro dele. Porque o dinheiro está fazendo mal para ele. Os caras ainda tirou com ele, desolação. Então, vamos lá. Edir Macedo, cunhado de R. Soares. R. Soares fundou a Igreja Universal. Foi o R. Soares, não foi o Edir Macedo. Mas os dois eram cunhados um do outro. Tiveram uma briga por causa de dinheiro. Separou o R. Soares, formou a Igreja da Graça. Daí, da Igreja Universal, o obreiro da Universal era o chapeludo lá, Valdomiro Santiago. Mundial. Formou a Mundial. A Genor Duque era da Mundial. Formou a plenitude do tempo de Deus. Então, todos usam a mesma forma, os mesmos rituais, a mesma simbologia. Coloca um gigante lá, na estado de gigante, que usou jogar pedra dele. Faz umas portas para passar por umas portas assim. Entendeu? Umas loucuras, umas viagens. Entendeu? Aconteceu isso já? O quê? Tem gente dentro do templo como se fosse Deus? Tem, claro que tem. Tem? Então, olha onde que nós estamos aqui, A grande tribulação. Pelo menos no início. Pelo menos que nós estudou quarta-feira, a gente já falou que já está com os passos, já demos passos. Já tanto quantas pessoas estão sendo enganadas pelo falso profeta. Então, a palavra falso profeta, o anticristo e o inimigo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, não é tipo eu assim que estou querendo consertar minha vida e estou seguindo os passos de Jesus. É uma coisa muito mais forte. Muito mais forte, mais poderosa. É a tríade demoníaca. Do mesmo jeito que existe a trindade, eles também querem ser igual a Deus. Porque o sentimento dele é igual a Deus. Então, é o falso profeta, que simboliza o Messias. O anticristo, que simboliza o Espírito Santo, que fará milagres e prodígios. E a besta, que vai sentar no trono de Deus dizendo ser Deus. Todo mundo vai falar, olha o Espírito Isso Santo. aí pega toda a grande tribulação, né? Pega tudo a grande tribulação. Pelo menos os 3 primeiros anos, não. Os últimos anos, eu não sei quantos anos vai ser. Alguns dizem que é 3 anos e meio que Deus vai trazer paz. Depois de 3 anos e meio, eles vão começar a perseguir a igreja. Tem estudo que fala só dos demônios na teologia? Demonologia. O moleque falou para mim no pé, pela frente do Space, tá aí. Não, na nossa Bíblia. Mas eu tenho, depois a gente estuda.
Então, se Deus não tivesse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Olha o que aconteceu no templo. Tornando a advertência explícita quando no futuro o anticristo pode fazer contra os cristãos na igreja, o templo de Deus da atualidade. Satanás é o pai da mentira, o engano e o ódio é o seu plano, e antes do final do seu domínio sobre o mundo, enganará e iludirá o maior número de seres humanos possíveis, com especial desempenho em relação àqueles que foram chamados pelo Senhor para a salvação e uma nova vida em Cristo. O foco dessa passagem está no glorioso retorno de Cristo. Daniel 7,3, a profecia anteriores são indicativos do evento do fim, ou seja, assentar no trono no templo de Deus e se proclamar Deus dentro das igrejas é uma predição que Jesus está mais próximo do que a gente imagina. Entendeu? Isso quer dizer que Jesus, está aqui, é um passo da vida de Jesus. Os fenômenos astronômicos, climáticos, são registrados sempre do ponto de vista do observador leigo, sem preocupação científica. Era vital apresentar aos povos de todas as épocas, ou seja, os acontecimentos climáticos. O que é um acontecimento climático? A mudança no clima, no tempo, furacão, terremoto, tsunami, geleira derretendo, entendeu? Tudo isso é evento climático. E isso também é a contração. Os eventos climáticos é a contração da grande tribulação. Uma contração vai ficando mais curta que a outra, entendeu? Até chegar em Jesus, entendeu? Clima. Ou seja, os céus, o mar e a terra anunciam o juízo de Deus. Por isso que Jesus disse: se eles não me adorar, as pedras clamarão. Quando Jesus estava entrando para Jerusalém para ser crucificado, a turma estava gritando: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Os fariseus: Jesus, você deixa eles ficar te chamando de Messias? Jesus fala para os fariseus: se eles não falar, as pedras clamarão. Pode ver, as pedras vão gritar o meu nome. E estão gritando. O tempo está falando, Jesus está voltando. A criminalidade mostra, Jesus está voltando. Homossexualismo, perversão sexual, tudo. O amor de muitos se esfriando. Nosso amor. Você sabia que eu buscava Deus muito mais do que eu busco hoje? Buscava, eu passava noites em claro orando. Hoje eu não consigo mais. Eu acordo de madrugada, oro, fico por um tempo, leio a Bíblia e durmo de novo. Antes eu não conseguia. Eu queria. Talvez, não sei se não haja mais necessidade. Mas em tempos difíceis a gente busca mais mesmo, né? Sim. Então por isso que às vezes Deus permite a prova para a gente voltar no primeiro amor e buscar mais, né? Vamos lá. Todavia, alguém lhe anunciar: eis aqui o Cristo. Se alguém falar: Jesus está ali, igual aquele porto-riquinho, Jesus Miranda, você viu? Se alguém te falar: Jesus está lá, olha o que está escrito:
Ou ainda falar, ele está ali no deserto. Eu vou olhar para o céu, porque ele vai aparecer no céu e vai aparecer na terra. É, mas muitos não vai acreditar, muitos não lê a Bíblia. E nós sabemos disso. Lê aí o versículo 21, Fernando. 21. Então, se alguém vos dizer, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, No deserto. não creia, acredite. Não está no deserto, não, irmão. Não acredite. Vai, continua. Continua? Ali não acredite, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for preciso, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ou seja, tenho te avisado antes. Então, você já ouviu falar que Cristo está em algum lugar? Você já ouviu falar? Na igreja da denominação universal. Não, um falso Cristo, uma pessoa que fala que é Jesus. Esse cara de Portugal aí, aquele outro que apareceu no ratinho lá, Tem o o Henrique Cristo, tem um no Japão, que está vivo ainda, tem esse porto-riquenho que morreu. Então, se alguém te falar que Cristo está na Terra, Esse no Japão é quem é o nome dele, você sabe? Jesus Cristo. Ele se levantou O cara, se o cara fala que é Jesus Cristo, ele vai falar que é o quê? Renato? Eu sou Renato, Jesus Cristo. Você vai perguntar para ele, Jesus, o Henrique Cristo, você chama ele, como que é seu nome? Meu nome? Henrique Cristo. O cara acredita que é Jesus Cristo. E ninguém vai tirar isso da cabeça dele. Entendeu? Tem igual pessoas que acham que é Napoleão. Entendeu? Esse cara está vivo ainda? O Henrique Cristo está. Mas o Henrique Cristo ele tem problema. E as suas servas? Ele tem as iriquetes dele. Ele tem 5 discípulos só. Esse é inofensivo, esse não faz mal para mim. Mas os outros tá fazendo marca 66 no todo mundo. Falsos cristos. Pode ver que os falsos cristos. Henriquete. Ele é Henriquete, ele mesmo. Eu já vi aquele que foi do radical. Aquelas musiquinhas feias delas. Então, os falsos cristos e falsos profetas, né? Você leu aí, Fernando? Isso. O que é um falso profeta? O falso profeta é aquele Aquele que se sente um Deus, né? que fala que o profeta ele tem que soltar uma profecia e ser cumprida. E esses profetas, eles profeciam alguma coisa e nada é cumprido. Ó, se eu pegar o que eu quero dizer, o Rock Balboa, o lema dele é o quê? Não é o tanto que você bate, é o tanto que você aguenta bater. Porque você apanha até o cara cansar. Que daí na hora que o cara estiver cansado, um que você dá, já era. E esse empatou, né? Não, ele perdeu, né? Por pontos, mas ele resistiu até o fim. Ele cansou o cara Mas o cara não derrubou ele, não. Mas o cara ganhou por ponto, porque bateu mais, entendeu? Mas ele aguentou até o fim. E todo o filme dele, se você for ver, é isso aí. Ele apanha, mas no final tome, vai e arrebenta. Então não é o tanto que a gente bate, é o tanto que a gente aguenta apanhar. Entendeu? A vida cristã é assim. A gente vai bater muito pouco e apanhar muito. Então vamos lá. Qual versículo nós paramos? 22, né? Surgirão muitos falsos profetas e falsos cristos, realizarão milagres e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os escolhidos. Eu e a Silvana estava assistindo uma mulher que transforma água em vinho, você viu? Não. E depois ela fez, em vez de transformar água em vinho, fez suco de laranja. Superou Jesus. Jesus só faz vinho, ela não faz suco de laranja também. Mas olha o que ela fazia. Ela estava com um pote escuro na mão.
provavelmente cheio de pozinho de suco. Ela pegava outro pote com água, jogava nesse pote escuro, que ninguém viu o que tinha dentro. Desse pote escuro, ela derramava no outro pote de água. Copo de transparente. Então já ia misturado já para lá, entendeu? Eu fiz esse milagre, né? Eu fiz em casa. Mas ele fez com um copo transparente. Com o copo transparente eu fiz aí. Eu coloquei um pouquinho de suco lá no fundinho e segurei embaixo. E abri a torneira, ó, vai virar suco. Daí virou suco de uva. Entendeu? É isso que a turma está acreditando nisso, Fernando. Imagina você fazer cair fogo do céu. Eu vi o cara cuspindo na boca do outro. Nossa, Ai, isso daí também. Pega assim aí. Vamos lá. Quando o cara fala isso, eu tenho que estar com guarda-chuva na hora. Vou dar um murro no meio da cara dele e vai ficar ligeiro. Vai bem cuspir em mim, você vai. Não gosto na cara de homem, não, rapaz. E os tons ficam lá, né? Que o cara não sei. Porque não conhece Bíblia. Pior de tudo é aquela mulher dele esticar o pé, o pessoal ir beijar o pé dela. Não, mas tem que entregar a oferta, assim, não pode ter dentro. É, Coloca a oferta e nem fala, irmão, não dá tempo de atender todo mundo. Ó, coloca a oferta aqui, passa a mão que tem mais gente. Vamos. Mãe. O Brasil é o único país que as pessoas pegam a fila para ser roubado. Vamos lá, versículo 23. Deste modo, estais vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Acho que aí, eis que vos tenho predito, né? dito tudo. Dito tudo, Acho que então é na Almeida atualizada. Eis que eu te avisei antes. Se você for enganado, meu filho, é problema seu. Porque eu estou 2000 anos avisando. Agora a gente vai entrar na vinda de Jesus. Então, até a vinda de Jesus vai surgir fenômenos climáticos no céu, na terra e no mar. Fenômenos religiosos, falsos profetas, falsos cristos, crise políticas, guerras e rumores de guerras. O aumento, e na grande tribulação vai ter o aumento da manifestação demoníaca dentro da igreja. Pode ver que vai dar uma acalmada nos eventos cataclísmicos e vai aumentar os falsos profetas e os falsos cristos perto da vinda de Jesus, porque quando Jesus vir, as pessoas possam até falar, ele é um outro falso Cristo, mas Cristo não vai pisar na terra, entendeu? Agora a gente vai ver o glorioso retorno de Jesus. Porém, naqueles dias depois, Jesus vai vir. Lê aí, Sandro, se ele vai vir depois ou antes da tribulação. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Então, aí está a aflição. Mas aflição e tribulação são as mesmas palavras. A minha está tribulação, Naqueles dias depois da referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, os poderes do céu serão abalados. Então, antes de Jesus descer para buscar o seu povo, vai haver eventos cósmicos, sinais nos céus, queda de estrelas, queda de meteoros e etc. Andou caindo um terremoto, uma estrela lá na Rússia, né? Que destruiu um prédio lá, não sei lá. Olha lá, as estrelas do céu cairão e os poderes do céu serão abalados.
Então, o Filho do Homem será visto. O arrebatamento, Fernando, que ensina na igreja, que vai ser antes da tribulação, Jesus não vai ser visto. As pessoas vão só sumir. Mas ele está dizendo que ele vai ser visto. Quem que eu acredito? Quem que você acredita, ô Sandro? Está falando que Jesus vai vir nas nuvens aqui, né? Vai ser visto. Vai ser Visto. visto. O olho vai ver. Visto é o quê? Vai estar diante dos meus olhos. Tem o louvor que fala, como a menina fala tudo isso que está na Bíblia aqui, o arrebatamento vai ser que a gente vai ouvir Cristo. Ela fala de tudo que está aqui terremoto, guerra, tal, e vou mandar para você escutar para você ver, a menininha nova que foi Essa eu sei qual que é. É o arrebatamento que vai acontecer logo lá do... Aquele da Damares já não serve. Da Damares não serve. Porque A nós achamos Damares que vai e ser tem antes. da Elaine Martins também. O pessoal está na igreja lá e... E só, não. Todo olho verá. Até mesmo aquele que os transpassaram, ou seja, até o ímpio vai ver. A turma quer falar que os ímpios não vai ver, só os salvos. Não, a Bíblia diz até mesmo aquele que o transpassaram, ou seja, até mesmo aqueles que o mataram, vai ver ele vir. Olha lá. Então o Filho do Homem será visto, e chegando nas nuvens. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens, com grande poder e grande glória. Jesus vai vir como um homem normal? Não. Ele vai vir como? Apocalipse 19:11. Então, no caso aqui, ele vai vir nas nuvens. Aí eu estou terminando de ler aqui. Aí os anjos ajuntarão. Os anjos vão juntar os escolhidos e vai levar. Ah, sim. Entendeu? Tudo na Aí é o mesma. arrebatamento. Vinda de Jesus e arrebatamento é no mesmo tempo. A turma quer separar o arrebatamento. Quer pôr o arrebatamento A aqui, pessoa ó. quer ir antes, né? Não, quer vir aqui, ó. Não quer passar pela tribulação, não. Eles querem ir aqui, ó. Olha onde eles querem ir. Bobo, até eu que sou mais bobo. 11. 19:11. Olha como que Jesus vai vir. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, Coroas. e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. No princípio era a palavra de Deus, e a palavra de Deus estava com Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nada do que foi feito se fez. Então ele virá montado no cavalo branco, uma coroa na cabeça, com os olhos como chama de fogo, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora nós estamos terminando, né? É forte, não vai pro chão não, filho. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra até os confins do céu. Ele vai reunir os escolhidos, ou quem escolheu ele? Ele vai reunir os escolhidos. Os escolhidos. Ué, mas não é eu que aceito ele? Eu não vou lá na frente e aceito Jesus? É até. É cômico, né? Não, é engraçado. assim, é uma pessoa falta de respeito, né? Vou aceitar Vou Jesus. aceitar. Quem sou? É a mesma coisa que a bosta querer aceitar a bunda na hora de cagar. Entendeu? Eu não aceito sair por aqui. Vou ficar aqui. Eu não aceito sair por aqui. Entendeu? Não tem.
contradição. É igual papel higiênico falar, não quero se sujar. Não tem. Vocês lembram do estudo que eu dei lá na igreja Santuário da Oração? Sabe qual que foi o tema? Somos todos papel higiênico usado. A pregação que eu peguei. O tema mesmo, eu coloquei no YouTube. Somos todos papel higiênico usado. Precisamos ser reciclados por Jesus Cristo. Se nós se tornarmos inúteis, o papel higiênico depois de ser limpo, ele é útil? É inútil. Pode ser reciclado. Vai passar um tempo lá na reciclagem. Tem que passar pelo cloro, pelo processo todo, mas não é verdade? É isso. É a comparação mais simples que eu achei de quem somos nós. Porque as pessoas não querem admitir que é uma merda. Nós somos uma merda. Não, a Bíblia diz que nós somos esterco. Tudo, Paulo diz, tudo que eu fiz. Paulo fala assim, meu Deus do céu, tudo que eu fiz não vale nada, pior que esterco. Se Paulo falou isso, quem somos nós, meu Deus? As pessoas querem se comparar a Paulo, querem se comparar os profetas do Antigo Testamento, querem se comparar a Elias, querem se comparar a Paulo com os lencinhos. Não tem como. Não tem, entendeu? Não bate. Então vamos ler a última palavra de advertência para a gente encerrar. A parábola da figueira. Portanto, aprendei com isto, que a gente acabou de ler, da figueira. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. No inverno as folhas caem. Na primavera as folhas voltam. No verão ela dá o fruto. Então, quando você vê as folhas brotar, as flores florescer, o fruto está próximo. As 3 estações. Mas ele deixou até uma parábola aqui, né? Essa parábola da figueira diz. Então, quando o pé de limão começa a dar a flor, não vai nascer o limão? Vai. Então, Jesus deixou, quando você vê essas coisas acontecer, saber que está próximo lá. Versículo 29. Desta mesma maneira, assim, observe os sinais ocorridos. Saber que o tempo está às portas. Com toda certeza vos afirmo que não passará essa geração até que esses fatos ocorram. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos orar? O que ele falou aqui, tipo, ele tipo como se fosse um carimbo, né? Ele só carimbou isso que ele já disse. E simplificou. Daí só que a parábola da figueira você já mata a charada. É verdade. Tipo, ele deu começo, meio 3 fatos das estações. das estações. O inverno, a gente já estamos no inverno.